pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do projeto de monitoria virtual de sinais e sistemas. Aqui é a Lorena e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre determinação da transformada discreta de Fourier, que é chamada também de TDF. E para isso, nós vamos utilizar o exemplo 8.8 do livro do Latte e resolver ele de forma computacional, utilizando o Octave. Esse exemplo ele pede para calcular a transformada de Fourier do sinal contínuo e elevado a menos 2t vezes o de t, que é o degrau, utilizando a transformada discreta de Fourier. E também pede para traçar o espectro de Fourier resultante. Então, antes de nós irmos para o Octave para resolver de forma computacional, vamos só relembrar rapidinho como que funciona a transformada discreta de Fourier e como ela pode ser determinada. Então, vamos lá. Bom, a transformada discreta de Fourier, conforme você já deve ter visto, ela converte o sinal que está no domínio do tempo para o domínio da frequência. E para isso, ela vai utilizar a amostragem do sinal x de t durante um determinado período. Então, vamos ver aqui o exemplo da figura para a gente poder entender melhor. Vamos supor que eu tenho um sinal x de t que está no domínio do tempo. E eu quero saber como ele é no domínio da frequência, utilizando a transformada discreta de Fourier. Então, a primeira coisa que eu vou ter que fazer é amostrar esse sinal que está no domínio do tempo, para ele ficar de uma forma discreta. Então, para amostrar esse sinal, eu vou ter que pegar ele e multiplicar pelo trem de impulsos, que é representado nessa imagem aqui, ó, que é um monte de impulso unitário espaçado por este período t. Então, quando eu fizer a multiplicação do meu sinal por esse trem de impulsos, eu vou obter o meu sinal amostrado. Feito isso, o próximo passo é definir um período chamado t0 para repetir este sinal amostrado. Após definir esse período, eu vou ter a amostragem do meu sinal a cada t0 segundos. E o mesmo vai ocorrer para o espectro da frequência. O espectro da frequência resultante vai ser constituído do próprio sinal amostrado no domínio da frequência, repetindo a uma taxa de t0 amostras por Hertz. Então, sabendo disso, o primeiro passo para determinar a transformada discreta de Fourier é determinar esses parâmetros daqui da amostragem, que vai ser o meu t0, que vai ser o período que o meu sinal amostrado vai se repetir, e o meu t, que é esse intervalo de cada impulso do sinal amostrado. E a partir desses dois parâmetros que a gente vai determinar, a gente vai conseguir obter o número de amostras. Então, o nosso número de amostras ele vai ser dado pelo meu t0 dividido pelo t. Sendo que o meu período t ele pode ser obtido de duas formas. A primeira maneira é se a gente souber o número de amostras e esse período de repetição, nós conseguimos determinar o t, reorganizando essa fórmula aqui. A segunda maneira é através do teorema da amostragem, que vai falar que a frequência de amostragem ela tem que ser maior ou igual a 2 vezes a largura de faixa do meu sinal, para que essa amostragem não seja com erros. Então, como o período ele é 1 sobre a frequência, quando a gente substituir 1 sobre a frequência aqui, nós vamos chegar que o período ele tem que ser menor ou igual a 1 sobre 2 vezes a largura de faixa. Então, o livro ele demonstra que essa largura de faixa ela pode ser obtida calculando a energia do sinal e definindo, por exemplo, uma porcentagem em cima dessa energia, que vai ser a largura de faixa. Após determinar esses três parâmetros, a gente vai chegar no cálculo da transformada discreta de Fourier em si. Então, para realizar o cálculo da transformada, são definidas duas novas variáveis, que é chamada xn e xr. E essas variáveis elas vão considerar que x de n vezes t vai ser a enésima amostra de x de t e x de r ômega 0 é a résima amostra de x no domínio da frequência. Então, o meu x de n ele vai ser dado pelo meu período t multiplicado pelo x na enésima amostra de x de t, e o meu x de r ele vai ser dado pelo meu x no domínio da frequência multiplicado por esse r. E ele vai ser o somatório de n igual a 0 até n0 menos 1 do meu sinal amostrado x de n, que é dado por essa equação, vezes a exponencial de menos j r ômega 0 n, sendo que o meu ômega 0 ele vai ser o 2π dividido pelo meu período t0, vezes o período t, que é a mesma coisa de 2π dividido pelo meu número de amostras. Então, gente, esse daqui é a fórmula que vai ser calculada, mas quando a gente jogar no Octave,
vai ter a função FFT, que ele já vai calcular este somatório para a gente. Ele vai fazer essa operação. Então, ele vai pegar o nosso sinal amostrado e vai fazer o somatório dele multiplicando por essa função exponencial. E o terceiro passo que nós vamos utilizar no Octave vai ser calcular a transformada de Fourier chamada verdadeira, né? Que é a partir da integral, e comparar se o resultado que a gente vai obter com essa transformada vai ser o mesmo da transformada discreta de Fourier. Então, a gente viu aqui, ó, esse daqui é a fórmula da transformada de Fourier, que é a integral de menos infinito até infinito de x de t vezes e elevado a menos j ômega t d de t. Substituindo o nosso sinal x de t, que ele é dado dessa forma aqui, na equação da transformada de Fourier, nós vamos ter que o nosso sinal no domínio da frequência ele vai ser menos infinito até infinito do meu sinal multiplicado pela exponencial de e elevado a menos j ômega t. Então, resolvendo essa integral para os limites estabelecidos, aqui o limite passa de menos infinito até infinito para zero até infinito, porque a nossa função está multiplicando um degrau. Então, o limite passa a ser de zero a infinito, já que antes de zero, o integral vai ser sempre zero. Então, a gente vai poder mudar o nosso limite de integração para zero até infinito. Fazer apenas a integral do nosso sinal de entrada multiplicado por essa função exponencial. Então, colocando t em evidência, vai ficar exponencial de menos a mais j ômega. Então, resolvendo essa integral nos limites estabelecidos, nós vamos chegar aqui. O meu sinal no domínio da frequência, ele vai ser dado por 1 sobre a mais j ômega, com meu a sendo maior que zero. E as componentes de módulo e fase vão ser dadas por essas equações aqui, ó. O módulo vai ser 1 sobre raiz de a ao quadrado mais ômega ao quadrado, e a fase por arco tangente de ômega sobre a. Então, gente, visto essas definições, vamos passar agora para o código. Então, aqui, ó, vamos fazer aquele passo a passo que eu descrevi no código. O primeiro passo vai ser definir aqueles parâmetros, que era o período de repetição do sinal amostrado e o período de amostragem. Então, nós vamos definir que o período de repetição do sinal amostrado vai ser 4 e o número de amostras vai ser 256. Então, com esses dois parâmetros, eu consigo calcular o nosso período, que vai ser o T0 dividido pelo N0, que no nosso caso vai dar 0,056. Se a gente for olhar lá naquela figura, a gente vai ter que esse T0 aqui vai valer 4, e esse T aqui, que vai ser o período que cada impulso vai se repetir, vai ser de 0,0156. Nós também temos que definir um vetor tempo. Então, nós vamos definir este vetor indo de 0 até t, que multiplica n0 menos 1 com o intervalo de t. Então, ele vai de 0 até 3,978 com um passo de 0,056. E também temos que definir o nosso sinal x. Então, se a gente lembrar lá que eu acabei de explicar, o sinal x para o cálculo da transformada discreta de Fourier, ele é multiplicado pelo período, que era aquela variável nova, considerando a enésima amostra de x de t. Então, nós vamos fazer aqui a exponencial de menos 2 vezes t, vezes o período. E aqui nós só vamos definir que o primeiro termo do nosso sinal de entrada x vai valer meio multiplicado o período. Então, isso daqui, a gente já está realizando a amostragem do nosso sinal de entrada, que era aquele primeiro passo. Agora, o segundo passo é realizar o cálculo da transformada discreta de Fourier. Então, para saber aquele XR, que ele é dado por aquele somatório, o Octave tem uma função própria para ir realizar esse cálculo, que é a FFT do sinal. Então, nós só vamos chamar essa função. Então, o meu XR vai ser FFT do meu sinal X, que nós acabamos de definir aqui em cima. E aqui nós vamos ter que definir somente o número de amostras, né, que nós vamos considerar, e também o ômega, para a gente, na hora da gente plotar, que a gente quer saber a amplitude e a fase. Então, esse vai ser o R, que é o meu número de amostras aqui, né, vezes 2 vezes π, dividido pelo período T0. E o nosso R nós vamos considerar de menos N0 dividido por 2 até N0 dividido por 2 menos 1, que vai dar de menos 128 a 127. E, por fim, o último passo é calcular a transformada de Fourier verdadeira para comparar. Então, conforme eu acabei de explicar, a transformada de Fourier do sinal exponencial de menos AT vezes o de t é 1 sobre a mais j ômega. Como no nosso caso a função é e elevado a menos 2t, o meu a vale 2. Então, o nosso resultado, a nossa transformada vai ser 1 sobre j vezes o ômega mais 2. Sendo o ômega, nós vamos definir eles
indo de menos π sobre t até π sobre t, com um passo de 4097. E agora basta a gente plotar o espectro de Fourier resultante. Então, como que a gente vai fazer essa plotagem? Nós vamos querer plotar no mesmo gráfico a transformada de Fourier que eu calculei através da forma discreta, né, que é a transformada discreta de Fourier, e também a transformada verdadeira. Então, nós vamos fazer o primeiro ômega que a gente definiu, vírgula, o módulo de x, que é esse módulo aqui que a gente calculou para a transformada verdadeira, e o ômega r, que é o que a gente definiu pela transformada discreta de Fourier. E aqui o módulo da transformada discreta a gente vai calcular pela função FFT. Aqui a gente utilizou essa FFT shift só para mudar a frequência de 0 para o centro do espectro. Então, nessa primeira subplot, nós vamos estar mostrando a amplitude do nosso espectro de frequência. Aí, no segundo subplot, nós vamos querer saber o ângulo. Então, nós vamos utilizar a função angle e fazer a mesma coisa. Plotar o ômega, o eixo ômega, né, que é o eixo da frequência, pelo ângulo, para a transformada verdadeira, e o eixo da frequência, que é o ômega r, versus o ângulo para transformada discreta. Então, quando a gente executar aqui, nós vamos ver o nosso módulo, o nosso sinal no domínio da frequência e a nossa fase. Então, aqui, ó, o que está de linha é a nossa transformada calculada pela integral, que deu aquele 1 sobre j ômega mais a. E o que está de bolinha é a TDF calculada pela função FFT, que realiza aquele somatório que eu mostrei. Então, conforme a gente vê, o resultado foi obtido foi o mesmo aqui, ó. Tá batendo bem em cima a bolinha com a linha. E aqui no ângulo a mesma coisa. O resultado deu igual. Então, com isso a gente consegue ver que a transformada discreta de Fourier consegue fazer a amostragem do sinal contínuo e representar ele de maneira correta. E assim obter o resultado no domínio da frequência. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais.